Casamento entre primos é perigoso? Você já ouviu histórias sobre defeitos genéticos sendo transmitidos através de casamentos entre primos? Sabe qual foi o presidente dos Estados Unidos que se casou com sua prima? Dependendo da cultura, casamentos entre primos pode ser um tabu ou algo perfeitamente normal. Mas isso pode ser perigoso? Vejamos a história dos casamentos entre primos e confira exemplos para ver o que aconteceu. Antes de entrarmos neste assunto interessante, certifique-se de clicar no botão de inscrever-se e de ativar as notificações para ser um dos primeiros amigos incríveis a assistir aos nossos vídeos. Então, como a endogamia causa problemas genéticos? Para deixar tudo mais claro, endogamia ou consanguinidade basicamente significam união entre indivíduos aparentados. E para responder a essa pergunta, teremos que rever um pouco de genética. Nossos genes vêm em pares. Todo mundo recebe uma cópia da mãe e uma cópia do pai. É essa combinação que nos torna um produto semelhante a nossos pais. Vamos imaginar por um momento que uma mulher tem um gene ruim. Se ela tivesse um filho com um estranho saudável, o filho teria uma chance menor de ter o gene ruim, porque os genes saudáveis do pai também são passados para a criança. Se ambos os pais são aparentados e ambos têm os mesmos genes ruins, então as chances da criança ter uma doença genética aumentam. Muitas culturas têm fortes tabus sobre o acasalamento entre parentes. Este tabu está enraizado em leis contra incesto e preocupações genéticas. Filhos de pessoas não aparentadas têm um risco de 2 a 3% de ter problemas congênitos. Filhos de parentes próximos, como 2 irmãos ou 2 primos de primeiro grau, têm um risco de 4 a 6%. A diferença nessas porcentagens de risco pode não ser tão alta, mas pode levar a problemas reais. De acordo com um professor da Nova Zelândia e outro em Massachusetts, o risco de ter um bebê com defeitos genéticos, 4 a 6%, é o mesmo entre primos ou para uma mulher com mais de 40 anos. Durante grande parte da história da humanidade, muitas culturas incentivavam o casamento entre primos. Isso era algo normal. Você consegue pensar em alguma razão? Pense na realeza. Em muitas famílias reais, você perderia seu direito ao trono se casasse com um plebeu. A rainha Vitória foi encorajada a casar-se com seu primo em primeiro grau, o príncipe Albert de Saxe-Coburg, para manter a linhagem real e forjar uma aliança política. Eles se casaram e tiveram 9 filhos, não apenas porque seria benéfico, mas porque estavam apaixonados. Hoje, os descendentes da rainha Vitória podem ser encontrados nas famílias reais da Noruega, Rússia, Suécia, Alemanha, Grécia e Espanha. Você pode estar se perguntando se seus descendentes tiveram algum problema devido à sua endogamia. A rainha Vitória carregava um gene para a hemofilia, um distúrbio que faz com que o sangue não coagule adequadamente e pode levar a um sangramento excessivo. A razão mais provável dela ter esse gene é por seus pais serem parentes entre si. Por sua vez, a rainha Vitória transmitiu a vários de seus descendentes, incluindo seu filho Leopoldo e algumas de suas filhas. A doença mostrou a cara em seus descendentes. 6 deles morreram em acidentes dos quais poderiam ter se recuperado se não tivessem hemofilia. Outros membros famosos de famílias reais se casaram com seus primos. Você conhece algum que ainda vive? Que tal dar uma olhada por aí? A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip são primos de terceiro grau através da rainha Vitória. A monarquia britânica é um dos poucos lugares onde o casamento dentro da família ainda é permitido, mas as regras se tornaram mais flexíveis. Quando o príncipe William e Kate Middleton se casaram, as pessoas cavaram seus ancestrais para ver se eram parentes. Felizmente, não há nada para se preocupar, já que o parentesco mais próximo deles seria como o de primos de 11º grau. Essa endogamia vantajosa também foi observada nas antigas famílias reais egípcias. O rei Tutankhamon, também conhecido como Rei Tut, era filho de um casamento entre um irmão e uma irmã. Através de testes de DNA, os pesquisadores descobriram que ele sofria de muitas doenças e distúrbios genéticos causados pela endogamia.
ele tinha uma fenda palatina, um pé torto e escoliose. A esposa do rei Tut também era intimamente aparentada e eles tinham 2 filhos natimortos. Por causa de casamentos como este, problemas de natimortos, prognatismo mandibular e crânios alongados estavam presentes na 18ª dinastia do Egito. Mas o que aconteceu no século XX? Esses casos continuaram sendo comuns nos anos 1900. A incidência de endogamia diminui à medida que nos aproximamos do presente, mas isso não impediu que um presidente dos Estados Unidos se casasse com sua prima. Você sabe quem foi? Franklin Roosevelt casou com sua prima Eleanor Roosevelt em 1900. Felizmente, eles eram apenas primos de 5º lugar. Nesse grau de parentesco, o risco de problemas genéticos é muito pequeno. Eles tiveram 6 filhos. Um morreu cedo de causas não relacionadas à endogamia e outros 5 viveram por muitos anos. Você sabe algum outro presidente dos Estados Unidos que se casou com sua prima? O 3º presidente dos Estados Unidos e principal autor da Declaração de Independência, Thomas Jefferson, casou-se com sua prima em 3º grau, Martha Wayles. Como os Roosevelt, eles tiveram 6 filhos, mas ao contrário dos Roosevelt, apenas 2 deles chegaram à idade adulta. Não se sabe ao certo se as crianças morreram devido a problemas de endogamia. Um relacionamento com uma prima em 3º grau pode não ser suficientemente próximo para causar algum efeito nocivo às crianças. Você pode se surpreender ao saber de um cientista que decidiu se casar com sua prima em 1º grau. Charles Darwin é conhecido por ser um naturalista e biólogo que nos deu a teoria da evolução e o processo de seleção natural. Aos 29 anos, Darwin começou a pensar em se casar. Ele não tinha certeza sobre o casamento no início, pois estava dividido entre sua carreira científica e uma vida familiar. Eventualmente, ele decidiu propor a uma mulher que conhecia desde sempre, sua prima Emma Wedgwood. Seus estudos de adaptação hereditária incluíram experimentos em cruzamentos e consanguinidade de plantas e animais, e seus resultados concluíram que a endogamia produzia descendentes mais fracos. Apesar de suas preocupações, ele e Emma tiveram 10 filhos, 3 dos quais morreram antes dos 11 anos. Em uma carta para um amigo, Darwin escreveu que seus filhos não eram muito robustos. Na época de Darwin, já se tinha uma ideia de que a endogamia poderia levar a defeitos de nascimento e desenvolvimento. Por isso, não temos certeza do porquê ele passou por isso. Ainda assim, parecia que Darwin e Emma realmente se amavam e permaneceram casados por 43 anos. Albert Einstein foi outro cientista famoso que casou com uma prima. Ele ficou conhecido por sua teoria da relatividade e por lançar a maioria dos fundamentos da física moderna. Seu primeiro casamento não deu certo e ele se casou com sua prima Elsa Lowenthal em 1919. Elsa Lowenthal nasceu Elsa Einstein e viveu com esse nome até se casar com seu primeiro marido, Max Lowenthal. Se ela tivesse mantido seu nome, isso facilitaria a papelada para Albert e Elsa. Elsa teve filhos de seu casamento anterior, mas ela e Albert não tiveram filhos. Talvez eles estivessem com medo dos resultados da endogamia, ou talvez ele estivesse ocupado demais com seu trabalho. Após a Segunda Guerra Mundial, estudos sobre endogamia foram conduzidos no Japão. Eles mostraram que as taxas de mortalidade em crianças aumentam no primeiro ano de vida e que a endogamia foi associada a um aumento de 37,5% no risco de uma criança apresentar uma deficiência. Por volta de 1990, as pessoas ficaram muito preocupadas com a endogamia e seus efeitos, e os níveis de endogamia caíram para apenas 0,5% na América do Norte e na Europa Ocidental. Por causa dessas estatísticas, é ilegal casar com um primo em metade dos Estados Unidos, assim como na China, Taiwan, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mesmo com as informações científicas disponíveis, isso não impediu que outras figuras famosas, como o Edgar Allan Poe, Jerry Lee Lewis ou Rudy Giuliani, se casassem com suas primas. Você conhece outras pessoas famosas que se casaram com seus primos? Ou conhece alguma outra doença que tenha sido transmitida por famílias reais? Conte-nos nos comentários. E não se esqueça de clicar no botão inscrever-se para ficar no lado incrível da vida. Tchau!